sejam todos bem-vindos em mais um episódio do nosso Boss Mind, nosso podcast. Aquele podcast que você agora tá adorando assistir, tá adorando acompanhar e ainda está me obedecendo ao meu pedido com delicadeza. Vocês têm colocado o link dos nossos programas todas as vezes que vocês assistem. Fala, nossa, tem relevância, nossa, foi legal, nossa, isso aqui me chamou a atenção. Coloca lá nos grupos, aqueles grupos que você nem sabe por que vocês estão lá. Sabe aqueles que você cai, a pessoa convida, adiciona você, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Encontrou o propósito? Divulgar o nosso Boss Mind, porque aqui a gente só traz pessoas com relevância, com conteúdo que vai transformar a sua vida. Sou Vera Araújo, contadora, educadora financeira, sócia da Soraya em vários projetos e agora sou uma mentora oficial. Desculpa aí. Fala galera, eu sou a Soraya Mendonça, educadora financeira, mentora empresarial, cientista contábil, empresária, líder, chefe, boss. Você já está explicando o motivo do nosso Boss Mind? Hoster aqui no Boss Mind, claro. E uma das pessoas que foi mentorada pela Vera lá atrás, quando ela falava, eu não gosto de mentorar, e eu falava, Vera, não desiste não, cara. Olha o que você fez comigo, dá certo. A gente tem uma prova viva aqui. Falsa modéstia não existe, né? E era real. Eu sou tão boa, foi você que fez isso comigo. Super humilde. Mas aqui é o nosso podcast que é pra você que é empresário, que é boss, assim como eu, é chefe, é líder. E tem dia que você fala, vou fazer um currículo. Chega, porque às vezes vai dizer que você nunca sentiu isso. Eu já fiz até análise de mercado. Quanto estão pagando? Deixa eu ver. Mas não porque eu queria desistir de empreender e de empresariar, mas porque eu queria respirar. Então a gente criou o Boss Mind para ser esse seu ambiente. Vem aqui, dá uma respirada, surta com a gente, ri com a gente, gargalha de vez em quando, né? Teve até dia de choro, chora com a gente e volta pro teu empreender. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Mega especial. Mega especial. Nós começamos o formato Boss Mind, eu e a Vera. A Vera e eu, a Vera e eu e a Vera. Que nós contávamos a nossa história, a história de cliente, a história de outra. Aí convidamos uma pessoa e falou, deu certo. Porque o empreendedorismo é feito disso, né? De história. Empresariar é muito solitário. Então quando a gente encontra um lugar que é nosso, uma tribo para chamar de nossa, fica tudo mais fácil. E é isso que a gente faz aqui no Boss Mind. E ela falou pra mim assim, é minha primeira vez. E eu adoro as primeiras vezes. Sério? E nós trouxemos várias pessoas as primeiras vezes aqui. Várias pessoas as primeiras vezes, que é assim, a gente gosta do movimento. Bora lá, desenha aí. Gente, essa é a Carla. Mas quem é a pessoa mais ideal para falar sobre a Carla? A Carla mesmo. Fique à vontade, Carla, se apresenta. Fale um pouquinho de você e a gente vai desenrolar aqui. Fique tranquilo. Olá, empresários, empreendedores, eu sou a Carla Moretti, sou casada e sócia do Giovanni já há 28 anos. Temos 2 filhos, o meu filho primogênito, ele já tem filhos também, já sou avó. Que legal! Adorei! E já tem mais um baby já vindo por aí esse ano. E também nosso filho caçula tem 19 anos, os 2 moram na Flórida, inclusive eu morei na Flórida há 18 anos também. Nessa área, né, de empreendedorismo, atuei em vários segmentos do mercado. Nos últimos 10 anos foram na área do landscaping, né, que é o paisagismo. Trabalhamos com clientes e condomínios AAA, 3 culturas, né, porque vem espanhola, americana, brasileira. E paralelo a isso, eu também trabalho com a área de desenvolvimento pessoal e profissional. Já faço isso há 20 anos, é minha grande paixão. E dentro das nossas empresas, como também outras empresas, eu contribuo com esse desenvolvimento para performar o CPF. Porque atrás do CNPJ existe um CPF, existem vários CPFs que precisam também de alta performance. Então, o meu trabalho é exatamente desenvolver para performar. Vou contar uma coisa para vocês, gente. A gente encontra as pérolas, né, no networking, a gente vai em eventos, a gente vai... E tem sempre uma pessoa que se destaca e ela tem um conteúdo extraordinário. Eu participei de uma palestra da Carla e ela estava tranquila, vocês estão vendo o jeito dela falar. Eu e a Soraya aceleramos, né, gente? A gente vai baixar no nível, fica tranquila também. Vamos relaxar. Relaxa, porque deve ter um método e é a voz dela. E ela estava falando, né,
eu sempre estou falando aqui, sou contadora, fiz 30 anos na área da contabilidade agora em janeiro de 2025. Comemorei, fui almoçar, porque, mano, tem que comemorar os negócios desses. Porque o povo fala que contador é doido, né? Eu sou mais que doida, né, Vera? 30 anos ainda tô lúcida, a esperança. A esperança. E aí eu estava num evento, a Carla começou a palestrar, ela vai pra lá e vem pra cá e fala, ela falou assim, gente, teve o CPF que falava com o CNPJ, aí já, como assim? Foi maravilhoso. Ela fez a palestra, entregou conteúdo, ela deu exemplo, ela trouxe pra realidade, ela cuidou e tal. Eu falei, filha. Ela falou, o que eu vou falar no podcast? CNPJ e CPF. Fique à vontade, porque é um produto, um conteúdo que você domina. Então, não vou tirar a fala dela, né, gente? Fique quietinho, observe, ouça, coloca fone de ouvido e aproveite. Carla, fala um pouquinho, porque eu achei muito interessante da forma que você tratou. Que eu imaginava mesmo a conversa ali, ó. É uma única pessoa, CPF, um CNPJ falando, como a gente fala com nós mesmos, não é? Tipo assim, ai, você tá doida? Nossa, por que você tá fazendo isso? Nossa, responde. Foi mais ou menos isso que eu imaginei, que eu acredito que o público também vai começar a ouvir e imaginar. Então, gente, silêncio na sala e bora lá. Carla. Você quer que eu conte a historinha do CPF? Sim! Eu tô que nem criança na frente da TV. Quero. Ok, essa historinha foi, na verdade, produzida um pouco justamente para trazer consciência da necessidade de performar no nosso maior projeto, que é a vida. Né, nós temos vários sonhos, né, muitos sonhos, muitas ideias no nosso empreender e, às vezes, esquecemos que nós somos, primeiro, um projeto importante que precisa estar em desenvolvimento, que precisa estar bem para fazer a idealização de tudo isso. Então, eu criei essa narrativa entre o CNPJ e o CPF, né? Onde o CNPJ convocava o CPF para uma reunião. E foi mais ou menos assim. Ele convocou e chegou lá e disse para o CPF, olha, nós precisamos conversar sobre os nossos resultados. E aí o CPF ficou um pouco indignado e disse assim, como assim? Nós precisamos conversar sobre os nossos resultados. Aqui é o seu resultado, CNPJ. E aí o CNPJ falou assim, não, a questão é que eu só existo porque iniciou tudo em você. Os meus resultados depende de você. E se você for olhar os nossos resultados de 2024, não superou as expectativas. Tem muita coisa que precisa melhorar. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. E o CPF ficou, assim, muito bolado, gente, com muita raiva, porque, tipo assim, como assim, né? E aí o CNPJ começou, vem cá, me fala como você está. Como está a sua vida? Como é a sua vida fora dessa empresa? Porque eu acho até que você não tem vida. Você vive aqui dentro, a maior parte do seu tempo é aqui dentro. Então, como está a sua vida? Eu pergunto para você que está aí nos assistindo, como está a sua vida? Como estão os seus relacionamentos? Você que é casado, casada, como está o relacionamento com seu cônjuge? E o CNPJ, gente, foi perguntando e aquele CPF ficou, para com isso, você não vai entrar nessa questão. Sim, por quê? Porque se você não está bem, isso vai afetar os nossos resultados. E aí o CNPJ foi conversando, perguntando do relacionamento conjugal, se tem participado da vida dos filhos, se tem cuidado da saúde, né? Porque o empresário chegava na empresa já estressado, irritado, já completamente sem energia para o dia, já não tinha mais disposição para inovar, criar. E assim ele foi desenvolvendo aquela conversa com o CPF, né? Onde ele realmente entendeu que o resultado do CNPJ poderia estar melhor se ele também estivesse cuidando de si mesmo, né? Então, aquela reunião foi chocante e o CPF saiu dali decidido a melhorar a vida dele pessoal. Por quê? Porque a performance que nós temos, ela é resultado de quem nós somos. As pessoas chegam dentro da empresa, ou os próprios empresários, nós temos todas as nossas experiências, conhecimento, hard skills, soft skills, só que
o meu jeito de lidar com os negócios, de gerir os negócios, de relacionar com as pessoas tem a ver comigo. Então, nós precisamos ter esse olhar como CPF, olhar para dentro. Olhar para dentro de nós e ver como nós estamos. Como eu me comunico. Será que minha comunicação está sendo clara? Como eu me conecto com as pessoas? Será como que eu, como líder empresarial, eu tenho desenvolvido pessoas dentro do meu negócio? Como está a minha vida fora disso? Quando eu chego em casa, isso é muito cruel, você chegar em casa e não ser percebido pela sua família que você chegou em casa. Por quê? Porque você se torna uma pessoa ou invisível ou intolerável. Intolerante, insuportável de conviver. Então é necessário você olhar para dentro de você para ver realmente como você está e assim buscar essa autenticidade de que não é o que as pessoas falam, não é a percepção do que eu vivi, do meu histórico de vida, mas daquilo que eu realmente sou, daquilo que eu quero me tornar. E gerar essa auto-performance de vida para, sim, conseguir ter uma performance de negócios onde vou impactar os meus colaboradores, vou impactar famílias, vou impactar o mercado, a sociedade, né? Trazendo lucros. Transformação, impacto e lucro. Exatamente. E você sabe por que essa história me impactou? Porque eu tinha um projeto que eu estava desenvolvendo lá na região de Guarulhos, que nós falávamos de CPF forte, CNPJ consistente. Só que eu não conseguia trazer esse link de uma vida real para contar a história. Eu falei, ela conseguiu. Ela não deu nem nome ali, mas ela contou uma historinha que era exatamente o que eu não conseguia fazer. Porque veio muito para o lado da transformação, da parte do desenvolvimento humano ali. Aí quando você falou, eu falei, olha, CPF forte, CNPJ consistente. E aí você trouxe nesse modelo, né? A conversa entre os dois, eu falei, me encantou e esse a gente tem que divulgar. Como que é legal, né? A percepção. A Vera assistiu primeiro a palestra, ela estava num evento, depois num outro evento eu assisti a palestra. O impacto que deu em mim não foi nada a ver com isso. Foi 3 tapas na minha cara do CNPJ. O CPF, bom, que é assim tão ruim pra nós. O CPF falou, olha, não é por nada não, eu não gosto de dar o braço a torcer, mas esse CNPJ tá certo, você tá cuidando tanto dele e de você. E nós, eu tava no meio, tá? Tinha uma terceira personagem, tinha o CPF, o CNPJ e eu. Você viu como que é diferente, né? Nossa, eu no meio ouvindo a briga ali dos dois, o questionamento, a resposta, eu falava, cara, nós estamos ruins, eu pro CPF. A gente não tá legal, não. Eu pro CNPJ, por que eu tenho tanta energia pra você e quando eu chego em você eu quero dormir? Eu quero descansar. Eu tô gastando muita energia com você. Então eu fiquei num triângulo amoroso entre mim, o CPF e o CNPJ. Foram 3 tapas na cara, gente. Se você se identificou aí também, tranquilo, escreve aí. Soraya, tô contigo. Eu estou vendo o que eu faço pra resolver, porque não adianta levar 3 tapas na cara e não resolver, né? A consciência é o primeiro piso para a mudança, né? Então, nós geramos essa consciência e agora é o olhar para dentro. Olhamos para dentro e vamos ver aonde nós precisamos ajustar a casa, colocar ordem na casa. Ficou muito claro para mim. Se eu tiver que trabalhar 24 horas por dia, eu trabalho tranquilamente. Trabalhar me faz bem. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar quando eu tô triste, quando eu tô alegre, eu gosto de trabalhar. Ele me tira de qualquer estado emocional desagradável e me leva para um lugar de segurança. Então eu gosto, só que não é só isso. E aí eu fiquei perguntando, por que você trabalharia 24 horas por dia sem problema, mas não faz academia 1 hora por dia? Nossa, tem várias coisas. O que gerou? Você tem noção? Olha, Eu lá na palestra e eu lá assim, já viajando, né? Tem Numa reunião, num triângulo amoroso. Várias coisas podem acontecer aí. E por que, Soraya? Eu gosto de caminhar. O CPF falava, eu gosto de caminhar. E o CNPJ falava, mas ela não para pra caminhar com você porque ela tá ocupada trabalhando comigo. E eu falava, eu tô mesmo. Você tá acabando com a minha vida. eu não falei pra você que era ótimo. E é interessante para você que está nos assistindo pensar o seguinte, se você tem um comportamento semelhante, pare e pense, será que o meu senso de valor próprio está naquilo que eu produzo? Por isso que eu não posso parar de trabalhar? Já vem os tapas na cara de novo. Vamos lá, gente. Vem comigo, não deixa sozinha nessa não. É algo para se pensar, porque muitas das vezes
E aí vem todo o nosso histórico de vida, todas as nossas experiências, né? Que vão gerando em nós padrões de comportamento. Então, o que eu preciso reafirmar para mim mesmo, que eu sou uma pessoa importante, que eu sou uma pessoa de valor, que eu sou uma pessoa especial? Está no que eu produzo ou realmente na essência de quem eu sou? Do que eu mereço? Porque falta do merecimento. Veja bem, por que eu não paro 1 hora para ir para a academia ou para fazer uma caminhada? Será que o meu corpo, que eu preciso para estar bem, para o trabalho que eu tanto amo fazer, eu não preciso dar essa atenção para que ele fique melhor e eu aumente esse resultado no que eu tanto amo fazer? Então, por que eu tiro do meu corpo? Por que eu tiro esse autocuidado? Está no merecimento. Então, assim, quando a gente olha, eu gosto muito disso exatamente porque não existem pessoas perfeitas e não existem pessoas certas. Existem pessoas com resultados de todo o histórico daquilo que vivemos. E aí é o ponto de partida. Isso me faz, mas não é isso que eu quero ser, não é isso que eu quero viver. Então eu vou escrever uma história diferente. E aí começa essa história nova com comportamentos diferentes. Então o que você hoje, né, que está nos assistindo, vai fazer de diferente para você mesmo, para gerar uma performance maior naquilo que você tanto ama fazer? Que seja o seu trabalho, que seja suas ideias, que seja sua criatividade, que seja sua própria empresa. É importante pensar nisso. São perguntas importantes. E eu já gostei, já fiz um download aqui. Quando foi, Carla? Porque você está tantos anos, né, não empreender, CNPJ, foi para fora e tudo. Mas quando foi que você teve... Porque a gente, assim, não acorda há 20 anos atrás eu quero fazer isso. Passa por um processo, deu certo para mim, agora eu quero fazer mais. Aplicar. Quando foi isso? Parte do desenvolvimento? Isso. Bom, veio por uma dor. Porque nós somos movidos pela dor ou pelo prazer. Então, as minhas dores causadas pelos os fragmentos aí emocionais da minha história de vida me fez buscar esse autoconhecimento para primeiro curar as minhas dores. Encontrar realmente a Carla que tem uma voz dentro dela, que tem uma vontade, que tem um desejo, não que somente faz o que os outros querem, né? Então, devido a essa dor, eu comecei a buscar esse processo de autoconhecimento. Na própria infância, eu tinha um desejo muito grande de ser médica, que seria para salvar vidas, impactar vidas. Eu sempre tive isso como uma grande missão de vida, né? Eu não me tornei médica, mas eu me considero uma médica da alma, sabe? Me considero uma médica da alma. E nessa jornada, muitas pessoas vinham, me procuravam, e eu pensei, poxa, eu não posso só ficar no achismo de dar um conselho que eu preciso de bases para tudo isso, né? E aí eu comecei a buscar, foi aí que eu iniciei realmente a busca, fazendo cursos, formações, né? E cada vez que eu buscava mais o conhecimento, eu fui tendo mais experiências de poder estar contribuindo com a vida das pessoas. Então, iniciou primeiramente nessa esfera completamente de vida, como Tony Robbins, por exemplo. Ele começou o coaching de vida ali, o life coach, né? E depois foi expandindo para essa parte mesmo profissional, né? Então, primeiro, porque a verdade se você performa, você como pessoa, você vai ter o resultado aqui, o seu lado profissional vai expandir também, através desse autoconhecimento. Olha, eu vou te falar aqui, e eu acredito que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, essa parte de desenvolvimento humano, eu não sei como funciona no mundo aí fora, mas na minha percepção, quase que sempre vem primeiro pra gente. A primeira matéria-prima de trabalho sou eu mesma. Deixa eu me trabalhar aqui, entender quais são as minhas dores, quais são as minhas forças, quais são os meus desafios. Eu sou apaixonada por essa parte de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de desenvolvimento no geral. Acho absurdo quando as pessoas falam, isso é coisa de autoajuda. Aí fala, beleza, você pode ajudar o mundo inteiro, mas você não pode ajudar você. Você tem problema, só pode ajudar os outros. Então, e eu sempre fui muito rebelde, acho que essa é a palavra, não sei exatamente, mas eu sempre fui muito... A Vera, muito bonitinha, ela me classificava como impactante.
Aí quando eu descobri o mundo do coach, que todo mundo falava, impactei a vida de não sei quantos. Eu falei, Vera, achei meu lugar, eu passo. Eu já sabia, né? Mas não era desse jeito que eu impactava, né? Era sem filtro, tá? No meio, assim. Tipo o que você falou dele. Acontecia muito comigo, quase sempre. E quando eu fui entender, quando eu descobri o autoconhecimento, eu me apaixonei. Eu me encantei e por mim, sabe? Primeiro por mim. Eu falei, nossa, gente do céu, eu achava que era tanta coisa que eu não sou. Um monte de coisa Um monte de rótulos, né? Um monte de coisa boa, mas não sou. Não é verdadeiramente eu, Soraya. E aí eu fui me encantando e eu falei, eu tenho um mal que... Eu não sei como que era você, mas eu, quando era criança, se eu ia numa excursão de escola, era muito legal, eu queria levar todo mundo. Então, quando eu vejo uma coisa boa, eu quero levar todo mundo. Aí, muitas vezes, eu era chata. Encontrei o equilíbrio. Mas eu era chata, porque daí eu queria levar a família. Mãe, irmão, irmã, prima. Gente, vem entender o que é isso aqui. Porque me fazia um bem tão grande que eu queria levar pra todo mundo. Num primeiro momento, eu fui muito chata com isso. Até me equilibrar, parecia nova convertida, sabe? Que todo mundo se converta. Era eu. E depois eu fui entendendo que era um processo meu e que cada um tinha o seu tempo. Hoje, onde eu tenho maior dificuldade de respeitar ainda o tempo alheio, é enquanto eu, como líder, respeitar o tempo do outro de se desenvolver. Porque às vezes demora demais. E aí eu, enquanto líder, enquanto empresário, eu preciso daquele resultado. Sim. Eu preciso que ele performe. E eu fico revoltada quando eu vejo um talento desperdiçado. Eu falo até mesmo lá no escritório, eu falo sempre, gente, não desperdiça talento não, porque tá tão raro. Então, não pega aquele um talento que o Senhor te deu e enterra. Multiplica isso, por favor. Sim. Então, como conscientizar as pessoas, no caso, os líderes, as pessoas de uma empresa, de que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, de que se desenvolver, se conhecer, vai ajudá-las no resultado, não só para a empresa, mas para elas também. Eu acredito que não é nem tanto a conscientização, porque esse processo pode ser muito longo de querer somente conscientizar. Eu acredito que é das próprias lideranças buscarem meios de buscar isso. Porque a partir do momento que você tem isso acontecendo dentro da empresa, que seja através de treinamentos, avaliação de desempenho, onde você pode avaliar não somente uma performance de indicadores, mas também comportamento, a conduta, o caráter, ter uma trajetória de crescimento para o colaborador dentro da empresa, vai haver resultados. E muitas das vezes, às vezes não é só um treinamento, às vezes é fazer uma avaliação do clima organizacional da empresa. Por quê? Uma das coisas que prejudica muito a performance das pessoas é exatamente um clima tóxico. E hoje é o que mais existe dentro das empresas. Então, os líderes precisam dessa consciência de que é necessário verificar como está o clima, porque é no clima que você estabelece a cultura. A cultura é o que move os valores da empresa. Então, isso precisa ser muito pregado, implantado e pregado ali, inculcado, sabe? Todo o tempo na conduta comportamental desse líder, que seja o empresário, que sejam os líderes diretos, eles precisam ter isso. Você fazendo uma avaliação desse clima organizacional, vai haver mudança, vai haver o que? Uma satisfação, porque hoje o colaborador, ele permanece num lugar que ele é reconhecido, que tenha reconhecimento, que tenha acolhimento. Olha só, nós estamos falando de questões emocionais, comportamentais. Então, muitas das vezes, essa retenção, ela falta por essa falta de clima organizacional saudável. As pessoas passam 8, 10 horas dentro de uma empresa. Então, ela precisa estar bem num lugar que gera a capacidade de melhorar, de aperfeiçoar suas habilidades. Então, eu acredito que esse é um grande ponto, sabe, importantíssimo para os empresários terem essa consciência, porque através disso ele retém o talento. O ambiente saudável vai trazer o quê? Habilidades dos processos, uma comunicação mais clara, mais efetiva, mais assertiva, como também o desenvolver dessas habilidades. E as pessoas que estão em desenvolvimento, elas sentem o bem-estar. Então, existem assim, várias maneiras para que você estabeleça algo na sua empresa para gerar e reter
esses talentos, né? Nós temos que ser caçadores de talentos. Isso é uma cultura nossa nas nossas empresas. Nós atuamos na área da educação e saúde e é cultura. Nós fazemos processos seletivos sem eu estar precisando de contratar pessoas. Por quê? Porque se eu encontro um talento ali, claro que eu vou colocar para dentro, claro que eu vou desenvolver essa pessoa, vou treinar essa pessoa. Então, eu acredito que tem muito isso também, sabe? Treinar nas questões, treinamentos que vão desenvolver habilidades técnicas. E existe uma falha muito grande, você empresário, quero que você preste atenção nisso. Todo colaborador não chega pronto na sua empresa. Ele chega com soft skills, com hard skills, quer dizer, ele tem um currículo de performance, conhecimento, formação, experiência. Mas ele não tem o DNA da sua empresa. Então, quem vai colocar esse DNA é você, é a sua liderança que é responsável por isso. E isso vai ser através do quê? De treinamentos, de cultura estabelecida. Então, tudo isso é muito importante para que a gente retenha, para que o colaborador cresça e desenvolva. Certo. Eita. Vocês estão entendendo de novo, gente? Como que é bom? A gente encontra talentos também nos networkings aí, nas palestras e traz para cá. Vocês não conseguiram ir no evento, possivelmente porque não estavam sabendo, né? Eu não divulguei, mas aí eu trouxe uma pessoa especial para poder falar. A conexão foi genuína. Quando você começou, tranquilidade, falar daqui, falar de lá, você dava mesmo umas chamadas. Eu, observando lá na plateia, tinha uns que, tipo nós aqui, né, se ajeitando nas cadeiras. Os três tapas na cara. Em momentos diferentes. E olha que somos sócias, para você ver como tem as visões. Eu já numa visão de um projeto, né, da identificação, ela já fazendo uma outra análise. E tudo bem, né? No público tem diversas pessoas com várias necessidades ali até então. E elas só vão descobrir se elas estiverem ali presente ouvindo, né? Porque às vezes nem tá sabendo. Você traz para a realidade, traz para o presente, aí ela faz a avaliação. Mas o que é importante? Você identificou? Sabe tratar de tudo isso? Ah, não sei. Tem que procurar um profissional. Pessoas que sabem fazer. A Carla já está há um bom tempo no desenvolvimento, então ela também é uma pessoa preparada para fazer isso dentro da sua empresa, com você. Fala, não, eu quero primeiro eu. Que nem foi o que aconteceu com a gente, né? Primeiro nós, porque se eu quero propagar, eu preciso estar consertada, né? Corrigida e restaurada. E depois você Tá funcionando, né? Em desenvolvimento. Sempre. Não estaciona. Tanto que aqui dentro do nosso Boss Mind, assim, todo mundo que sentou aqui, vocês podem reparar na nossa expressão, minha e da Soraya. Não é porque dizer, elas sabem tudo. De jeito nenhum. Todas as vezes que a gente senta na frente de alguém aqui, a gente sempre coloca-se na cadeira do aprender. Ensino, beleza, mas eu estou mais para captar do que para ensinar. E aí eu ouvo, porque é sua história, eu conheço a minha, eu conheço da Soraya, e vice-versa. A sua é a novidade. O que eu posso aprender com a Carla aqui na mesa? A mesma coisa você tem que fazer essa pergunta. Todas as vezes que você for fazer um network, um negócio, ou sentar na frente e falar, perda de tempo. Não vou não, porque eu já sei que é a mesma conversa. Não é, gente. Não é a mesma conversa, porque são pessoas diferentes falando, às vezes, do mesmo assunto, mas de forma diferente. Então, foi para mim master grandioso estar lá no evento, conhecer você, conhecer os demais mentores, né? O Reginaldo, o Giovanni, também senta para dar umas chalapadas, né? Assim, tá? Ele assim. Seríssimo. Então, assim, a gente vai se conectando. Eu quero assim, quero assado, eu sou um pouco desse, um pouco daquele. E às vezes você se identifica, né? Nas pessoas. Então, eu gostei bastante. Acho que a questão inicial de contar a historinha, porque a história conecta, mas você vê dentro de criou um personagem, que é o CNPJ CPF, mas que ele é real, né? Então as pessoas sentem. Eu senti e quis compartilhar com vocês. Me conta uma coisa. Você esteve fora um tempo, morou fora. Por que você voltou para nosso querido e adorável Brasil, nossa terra? Eu diria que são ciclos que se encerram na vida da gente. A gente estava... A América é o grande sonho de muitos imigrantes e é uma vida muito corrida, não se vive, você não sobrevive trabalhando 44 horas semanais. Então você precisa dedicar bastante o seu tempo mesmo, saber também o que fazer com esse dinheiro, né? E tanto eu quanto meu esposo, a gente sempre teve
propósito maior. E a nossa decisão de voltar foi realmente para poder se conectar melhor com esse propósito, gerar um impacto maior. Hoje sim tem a mídias. Eu ainda sou uma pessoa de offline, minhas performances acontecem mais no offline, principalmente porque é o desenvolvimento, né? Agora que eu estou iniciando no digital, se vocês quiserem me seguir lá nas minhas redes sociais, vão lá me dar um suporte, porque está iniciando um processo ali. E a gente entendeu, sabe, até mesmo o vir para a Alphaville foi uma questão de conexão, de propósito maior, de vida, não estou falando financeiro. Financeiramente estava muito bem, nós tínhamos essa empresa lá e outros negócios, né, como imóveis também nos Estados Unidos, 8 anos de Estados Unidos. A gente passou pelo tempo da queda ali do marketing, né, das bolsas de valores, que afetou muito ali a questão imobiliária. Nós sofremos com esse impacto lá também, conseguimos restabelecer novamente. Financeiramente estava tudo muito bem, mas a gente queria esse impacto maior, sabe? E eu acredito que o estar em Alphaville agora vai nos conectar maior, gerar mais transformação, né? O próprio segmento que nós estamos hoje na área como empresária, na área educacional, é de transformar a própria missão mesmo, é transformar vidas através da educação. Então, assim, eu percebo, assim, de realização pessoal, eu me sinto mais conectado com o meu propósito de vida do que lá nos Estados Unidos, com uma empresa bem-sucedida. Meus filhos ficaram lá, né? Eu tenho o caçula veio, mas depois retornou e está construindo a história dele, e estão mais próximos também da família aqui, dos pais, né, que já estão aí nos seus Ciclos, né? Nos seus ciclos. Então, assim, ter um pouco mais proximidade dessa questão também familiar é algo que... No caso, você teve uma mudança de ambiente, mas não de negócio. Você trouxe o que você trabalhava lá, ou... porque a gente tem que entender assim, estamos prontos para poder dar esse passo diferente daquilo que a gente está acostumado? Como identificar? Pois bem, meu esposo, ele é um grande empreendedor. Ele sempre busca oportunidades e sempre tem mais de um negócio acontecendo. Lá nos Estados Unidos, pelos últimos 10 anos, nós estávamos trabalhando com o paisagismo, né? Então, a gente tinha, quer dizer, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Aqui surgiu essa oportunidade de trabalhar na parte educacional. E meu esposo, ele é assim, corajoso para lá. Visionário, né? Muito visionário. Ele entendeu, ele percebeu a oportunidade, porque toda empresa precisa gerar lucro. Você não pode ter um projeto somente social dentro do seu negócio. Mas nos conecta muito com essa questão de transformação de vidas e que gera lucro. Então, casou muito bem essa possibilidade, né? E a gente resolveu, ele veio à frente para poder começou uma construção, esse ciclo. Eu fiquei para finalizar o outro ciclo. E aqui estamos, nossas empresas estão em Minas Gerais, né? E o vir para a Alphaville já era parte de uma outra expansão, outro braço do negócio que tem surgido, que é nessa parte educacional também, mais voltada para empresários, né? Que é onde nós estamos ali no Além da Ideia. Você sabe que é muito bom ver isso, é muito bom a gente ver realmente propósitos conectados, porque em 2015 nós vivemos a nossa primeira crise como empresárias, né? Eu falo que foi a minha primeira crise como adulta e eu descobri que eu tinha que continuar pagando boleto sem receber. Porque até então eu não sabia. Alguém dava um jeito, né? Eu era criança quando tinha crise. E aí eu falei, cara, foi muito desafiador. Foi quando entrou o autoconhecimento na minha vida, o desenvolvimento, porque até então eu era uma ótima contadora. E ponto final. Até para ser empresária eu sofria. Não era uma ótima empresária, não. Era bem meia boca. Porque eu falava, eu tenho que vender, eu tenho que lidar com gente. Eu não queria, não era, sabe, aqueles bem... Então vocês que nos assistem de vez em quando falam, isso daí não é para mim, gente, eu já fui você. Então, melhora depois. Quando você aceita que é para você, melhora bastante. Então, em 2015, a gente viveu essa crise que foi
a gente ficou com inadimplência de 80% da nossa carteira de cliente. Uau. É muita coisa. Era muita coisa. É muita coisa. Sem uma reserva, porque não tínhamos uma reserva financeira na época, né, Vera? Exato. Nem pessoal, nem empresarial. Então foi assim, em dado momento Deus nos resgatou. Acredito muito em Deus. Também. E muito nesse quesito de que a gente até fala que o meu propósito da Vera sempre foi ter pessoas. A gente tinha a questão de como vai ser a equipe que vai atender os clientes que eu vou ter. Olha o que a gente pensava em 2000, né? 2001, lá muito antes da Caleb nascer. Como serão as pessoas, como que vai ser isso, como que vai ser a entrega, qual vai ser o nosso horário de trabalho para que as pessoas possam chegar em casa e não ter essa vida dos Estados Unidos, né? Que você vai trabalhar 20 horas no dia. Não, chega em casa, vai fazer uma lição com seus filhos, vai ter um atendimento. Porque eles vão estar mais inteiros para poder atender os nossos clientes, mais saudáveis. Os clientes não vão se sentir idiota, porque muitas vezes as pessoas reclamam. Eu ligo na minha contabilidade e eu me sinto idiota, porque eu não entendo nada do que está falando. A gente sabia, né? Viemos desse mundo contábil, então a gente já sabia esse feedback. E em 2015, quando a gente de fato sofreu uma microfalência, né? Porque a gente não quebrou de vez, mas foi uma microfalência. Fizemos empréstimos para resolver e tal. Fomos buscar o quê? Conhecimento. A gente está errando. Se a gente está errando é porque alguma coisa a gente não está sabendo. Vamos buscar conhecimento. A primeira lugar que a gente parou foi uma palestra de coaching que a nossa funcionária nos convidou. Falou assim, olha, vai ter uma palestra assim, 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 e diz que é bom para ansiedade. Você imagina o tanto que nós estávamos transmitindo de ansiedade ali para a equipe naquele momento. Fomos. E ali eu fui muito impactada. Aí eu descobri como que era o impactar. Fui muito impactada. E naquele momento a Caleb deixou de ser uma empresa de contabilidade e virou uma empresa de gestão de negócios. Porque nós expandimos e nós entendemos que nós tínhamos que desenvolver pessoas para poder desenvolver negócios. Então, primeiro as pessoas a serem desenvolvidas, nós, para desenvolver o nosso negócio. E é interessante porque, veja bem, quando a gente está focando no aspecto emocional e comportamental, né? Quando você está nessa construção, você entende que você não está vivendo uma crise, você gera uma oportunidade de mudança ali. Sim. Então veio lá, né, essa microfalência, emocionalmente, possivelmente, você poderia sim entrar num processo até de depressão, de ansiedade crônica ou coisas semelhantes, de saúde mental, vamos falar, um burnout, um estresse, coisas assim. Mas a porta que fez a mudada de chave foi o autoconhecimento aí, foi o conhecimento que vocês foram buscar. E veja como que isso traz uma grande performance para a nossa vida. Houve uma crise, mas você não se entregou a ela. Então você simplesmente ressignificou. É isso que é ressignificar. Às vezes as pessoas colocam um desbloqueio de não sei o que. Vão facilitar as coisas. É exatamente isso. Você entrou numa situação adversa ali e você simplesmente ressignificou aquilo ali. Então, quer dizer, a própria dificuldade te colocou num estado de expansão. É o popular pegar o limão e fazer limonada, né? Ressignificamos. E foi maravilhoso. E desde então a gente trabalha com essa parte de desenvolver, de levar consciência, de trazer os clientes para se entenderem, para se compreenderem. Então vai muito além da contabilidade. Mas a contabilidade sendo sempre o nosso carro-mestre, onde a gente nasceu, né, Vera? Quando você nasce uma coisa, eu falo que eu nasci contador, depois me formei. Então, tive que passar por um processo para me formar. Mas acho que isso trouxe uma maturidade empresarial muito diferente para o nosso negócio. Num todo, no treinar a equipe. Desde 2019, bimestralmente, a gente tem treinamento comportamental dentro da empresa. Que é para a equipe, para se desenvolver. Sim. Mas ainda assim, de vez em quando, eu tenho andado assentados. Com certeza. É entender o processo de cada um. Eu vejo algumas coisas importantes. Nós precisamos entender. Eu decifro pessoas. Eu gosto disso dentro da empresa. Eu decifro as pessoas. Então, a gente utiliza ferramentas importantes para entender o que eu vou fazer com essa pessoa que eu quero tanto dar umas palmadas nela, como você disse. Né? Porque o que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm talento, pessoas que têm potencial, mas muitas das vezes eu acredito que essa seja a sua questão, por questões comportamentais, ela compromete até mesmo não só resultado próprio, mas
o ambiente, ou até mesmo uma má influência à própria equipe, e gera prejuízos, gera muito prejuízo para o empresário, né? Então, quando a gente faz ali, não, deixa eu ver o que eu posso fazer com essa pessoa. E aí eu gosto, até comentei lá no evento, eu gosto muito da ferramenta Shaq. Ah, eu ia pedir mesmo você falar dela. Essa ferramenta, ela é sensacional porque você vai avaliar, e você pode avaliar tanto toda a sua equipe como casos individuais, né? O Shaq de ser de conhecimento, é o quanto a pessoa tem de conhecimento para aquilo que ela faz. E aí vamos abranger isso. Esse conhecimento não só é o conhecimento técnico que veio de currículo, é o conhecimento daquilo que ela exerce dentro da sua empresa, que às vezes é muito claro para você, mas em alguns pontos é de dúvida para a pessoa, né? Então, você avalia, faz uma análise ali, uma nota de 0 a 10, o quanto é essa pessoa que tem de conhecimento. Coloca lá. Depois vem o H, que é habilidade. O quanto essa pessoa tem de habilidades para colocar esse conhecimento em prática. Porque muitas das vezes a gente frustra com o colaborador, mas porque nós não temos uma estrutura de desenvolver nessa questão, não só pessoal para o profissional, como também de gerar o resultado naquilo que faz, nas atribuições daquela pessoa, né? Então, quais são as habilidades? Ali você vai ver o que ela tem de habilidade, o que ela não tem de habilidade. O que ela não tem de habilidade para fazer aquilo ali. O próximo passo, que para mim é uns que já começam, já ajuda você entender o que você vai fazer com esse colaborador, é a atitude. Ok, tem o conhecimento, tem a habilidade, qual é a atitude desse colaborador? Ele tem atitude para colocar as suas habilidades em ação? Então aqui já vem um grande ponto para você analisar. E por fim, o C é de caráter. Eu acredito que caráter é a única coisa que a empresa não tem tempo de performar, tá? Eu não ocupo o meu tempo, vou dizer melhor, vou corrigir porque essa palavra ficou ruim. Eu não invisto o meu tempo para desenvolver caráter dentro da empresa. Eu desenvolvo pessoas, porque o caráter já não é de competência já organizacional. Entendeu? Então, esse ponto do caráter é onde eu defino muita coisa. Se a pessoa não tem uma conduta moral, não tem uma conduta ética, não consegue seguir as regras, as normas, né, que está dentro dessa cultura organizacional, se ela não está apta a isso porque ela não quer, então não tem como eu desenvolver. Anula todas as outras, né? Anula. Todinha. Anula. E quanto antes, melhor, para você poder fazer esse desligamento. Porque às vezes a própria pessoa que está gerindo, que às vezes não é um empresário, ela se conecta a essa pessoa de alguma maneira. E aí ela sai do papel de liderança e passa para a amizade. E aí isso vai comprometendo muitas coisas dentro da empresa, resultados, relacionamentos, uma má influência. Isso vai minando todo o processo. Então, o caráter, você não negocia, você libera, dispensa imediatamente, né? E aquela outra questão, né? Você parar e pensar, ok, se eu fizer esse desligamento hoje dessa pessoa, qual é o impacto que vai ter na minha empresa? Qual a falta que ela vai fazer? Às vezes, você só está dependendo emocionalmente daquela pessoa dentro do seu negócio, né? Sim. E a gente precisa saber tomar decisões inteligentes, porque o seu negócio, ele gera a sustentabilidade de muitas famílias. Tem muitas famílias atrás do seu CNPJ. Então, você não pode comprometer isso, e esse comprometer, eu estou dizendo, de resultado financeiro, porque uma pessoa mal colocada, ela gera prejuízos muito grandes. Você não pode comprometer as outras famílias por uma vida que não tem um caráter adequado para estar ali. Então, essa eu acredito que é a decisão mais imediata que precisa ser tomada por um líder. Vou falar por um líder porque eu acredito que não é só empresários que estão nos assistindo, né? Você que tem o poder de contratar e de desligar, não negocie caráter dentro da empresa. Não negocie caráter dentro da empresa. Viu, gente?
Ai, a gente só traz pérolas, só diamantes, nossa, não... Só joia, né? Só joia, que a gente diz o Sebastião. Ó, estamos partindo pro final. Eu queria anunciar bem baixinho pra vocês não ouvir. Estamos partindo pro final, passa rápido. Porque o conteúdo é transformador. Então a gente quer ouvir mais, e falar, nossa, aqui eu faço, aqui eu corrijo. É muita coisa. Então, gente, vou pedir para a Carla deixar os contatos dela, falar onde vocês encontram. Exatamente, que ela falou. Eu tô aqui atualizando minhas redes, então, para ajudá-la, ela vai deixar. E aí depois a gente vai partir pro final. Vamos lá, Carla. Bom, como eu mencionei, né, eu sou muito do offline, mas tenho o meu Instagram. Ainda estou trabalhando nessa parte digital, porque é um mundo novo para mim, né? Mas você me encontra lá, Carla com K, Moretti com 2TI, .oficial. Tem no YouTube, mas não tem muita coisa lá ainda não, tá? Não quero te decepcionar, então já estou antecipando a informação. No Instagram você pode entrar em contato comigo e aí a gente pode ver como pode ajudar, né? Maravilhoso. Gente, quer deixar suas considerações, dona Soraya? Pega o microfone. Não, ela me dá 3 tapas na cara com sensibilidade, com calma, nem me defende. Nem levantou a mão, foi nos olhos. Mas eu adoro, sabe? Esses 3 tapas na cara, pra mim, é um despertar, é um colocar o pingo no i, que às vezes eu não tô enxergando, tá faltando aquele pingo. Tá, eu tô lendo, é i, mas não tá com um pingo. Então eu adoro isso, eu gosto de me melhorar. A perfeição tá muito longe, apesar da minha falta de modéstia, que eu vou falar que eu não sou modesta, porque não dava pra ser perfeita, né, gente? Aí faltou a modéstia. É uma delícia, né? Mas com muita consciência de que tem muita coisa a ser desenvolvida. Então, cada vez que eu ouço, eu falo, eita, Soraya, regrediu, hein, filha? Volta. Pega de novo a pazinha e vai lá plantar. Então, eu falo, nossa, esse aí eu nem sabia. Esse aí eu tô, parabéns. Então, Ela vai fazendo o check. eu vou fazer um check mesmo comigo. Depois, eu pego isso, sintetizo tudinho e transformo pro outro. Aí eu vou pra equipe, aí eu vou pra cliente, mas primeiro é comigo. Sempre eu vou testar em mim. Então eu gosto muito. Foi muito bom aquela palestra. Aliás, as duas, porque eu assisti uma de manhã e uma mais à noitinha, foram ótimas. A primeira foi total, Triângulo Amoroso, Soraya, CPF, CNPJ. Não é o divórcio, não, né? Não, a gente tá resgatando o relacionamento. Você tem ajudado nisso. Fala, gente, tem jeito, gente, tem jeito. A segunda foi meio, eu vou fazer um programa de demissão voluntária. Nossa, um PDV. Foi, sério. Porque eu falei, tem gente que foi. Você tenta motivar, mas não se motiva tijolo. Então... Atitude ou caráter. Exatamente. Então eu falei, já foi vários downloads. Então foram muitas coisas. Eu gostaria de falar rapidinho, então, Carla, obrigada. Obrigado por aquele dia, obrigado por hoje, que já foram outros downloads. Principalmente no Triângulo Amoroso. Soraya Teste no VJ foi muito, muito bom. Obrigada por ter vindo. A Vera falou assim, Soraya, a Carla vem de Minas pro Boss Mind. Menina, eu fiquei metida. Falei, chupa, primo rico. Eu sou mineiro lá. Sou mineiro lá. E foi desse jeito mesmo. A gente tem que exibir os nossos contatos, nossos amigos, gente. Não tem como. Esfrega na cara. E falei, fiquei metida. Então, muitíssimo obrigada pela consideração, por querer estar conosco aqui no Boss Mind. Fez muita diferença. Imagina, para mim foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu amo aprender e compartilhar. Então, assim, é um momento muito rico, né, de estar aprendendo. E, assim, amei a oportunidade. Eu acredito que todos que assistem devem curtir demais da conta o programa, porque são conteúdos muito valiosos, né? Se a gente aplica 1%... Já faz diferença. 1%. E pode ser uma vez no dia. Aplicou no dia seguinte. Até mesmo para dentro da empresa, 1% de mudança, você vai aumentar o crescimento da sua empresa, porque envolve todo o resultado final depende de emoções e comportamentos.
é um ciclo, né? Verdade. É um ciclo de pensamento, emoção e comportamento. Então, se você muda um pouquinho, você já está gerando já mais produtividade, mais satisfação, mais efetividade, mais desejo de inovar, de aprender. Então, eu não sou 1%. Legal. E se você quer melhorar aí os seus pensamentos, você tem que alimentar ele com coisa boa, como o nosso projeto aqui, Quais de Mim Você Procura. Quais de Mim Você Procura já é a maior coletânea. Eu não falei isso em nenhum outro programa, lembrei agora. Eu sou uma ótima vendedora. Esquece. É a maior coletânea de mulheres escritoras e investidoras do Brasil, já reconhecido pelo Record Brasil, e está na fila do Guinness Book. Foi condecorado já esse projeto pela Academia de Letras de Paris. Então, assim, gente, é sensacional. A Divine Academy lá em Paris reconheceu, condecorou. Algumas mulheres que fazem parte do projeto já foram lá receber essa condecoração, inclusive nós. E é Como que é? Chupa? Chupa! Então, assim, é um projeto. Por que a gente é investidor? Porque a gente não vai ficar rico com esses livros, com a venda desses livros. Você não encontra ele em livraria, você só consegue adquirir um exemplar com alguma coautora. Porque a cada livro vendido, um é revertido em doação. Doação para mulheres que vivem em situação de violência doméstica, em vulnerabilidade, em comunidade, favela, penitenciária, para que essas histórias que aqui dentro estão possam servir de inspiração. Então, assim, Quais de Mim Você Procura? Mulheres empretecas, mulheres nas finanças, mulheres no combate ao bullying, mulheres além mar. Esse daqui, olha, é muito legal para você. Tem mulheres na terapia, mulheres no marketing. Olha, tem mais de 10, né, Vera? Tem. Já. Tem edições. Então tem uma para você também. Tem aqui para você comprar, tem para você adquirir, para você doar, para você dar de presente. E quem sabe para você escrever. Venha fazer pra gente a experiência sensacional. E o difícil depois, você fala assim, mas eu não tenho nada para escrever, não. É para. Você começa e fala, agora eu quero um livro inteiro. Porque um capítulo não coube. Então venha conhecer um pouquinho mais desse projeto. Quais de Mim Você Procura? Carla, muito obrigada por aceitar o convite. E vocês, vai levantando o joinha aí. Né? Ajuda aí no joinha. Pega esse link depois que finalizar aqui. Fez sentido, eu tenho certeza que fez. Se você falar assim, orgulhoso, não fez pra mim não. Mas eu sei que vai fazer pro fulano. Joga lá pro fulano nos grupos que você faz parte. Compartilhe. Nós estamos também no Spotify, gente. Vem fazer parte do Boss Mind. Muito obrigada. Beijo, tchau.